E aí eu peguei e comecei, cara. E começa a estudar aquilo. A vida virou uma loucura. Porque a esposa com todos os processos de uma mulher grávida acontecendo, eu tendo que estudar, eu ainda na universidade, tendo que trabalhar. Então o Denis que dormia 3 horas passou a quê? A dormir dia sim, dia não. Nossa. Entendeu? Pra toda escolha é uma renúncia, né? Então passou a dormir dia sim, dia não. E eu dormia intervalos, cara. Na universidade, eu tava na universidade, dava intervalo, ia pra baixo da árvore dormir. Entendeu? O cara que mais dormia era eu. Na universidade. Porque eu baixava a cabeça, às vezes falavam eu dormia. Os caras falavam, cara, você só dorme. Eu falei, mas... Você fazia faculdade de manhã? Fazia manhã tarde, de manhã de tarde. Nossa. Tinha aula de manhã e de tarde, era Minha assim. faculdade de manhã é péssima, nossa. Eu saía do trampo, velho. Cansado. Você trabalhava à noite? Trabalhava à noite. Eu já trabalhei à noite e fiz faculdade de manhã também, é pesadíssimo. Não, saía assim, ó, que nem um zumbi, mano. Daquele jeito, chegava lá assim, ó, era muito louco. Era uma rotina desumana. Mas como é que você fez pra melhorar o seu momento a partir daí? Cara, o que acontece? Eu precisava gerar um primeiro resultado. Uhum. E foi onde que eu consegui o primeiro cliente, que era o dono da fábrica de palhetas. Essa história é boa, hein? Essa Conta, daí... Estivemos com o Denis ontem na limusine, ele contou essa história pra gente, a gente desacreditou. Por favor, Não. conta aí pra gente como Esse é daí que você vendeu palhetas para o dono de uma fábrica de palhetas. Não, o que é o processo? O pessoal fala, o digital, todo. A gente sempre tá acostumado a trabalhar o digital com infoproduto. Uhum. Mas com o produto físico, ainda hoje trabalha bastante, a gente tem os encapsulados, tem os outros produtos, mas só que tem alguns produtos no mercado que a gente não imagina a demanda que tem. E eu comecei a fazer um curso de consultor do Natanael, e o que o Denis conhecia? Muito de SEO. Então eu conhecia muito de SEO. Então, porque na base do treinamento de consultor marketing digital do Natanael na época, era o SEO. Que foi a especialidade dele no início. Foi, Ele acho que era coisa de foi chip, né? Uhum. Sim, foi especial. E aí que eu falei, cara, vou aplicar SEO nisso aqui, velho. E vou fazer isso aqui vender. Mas só que você tem que pensar sempre... Eu sempre tive aquela coisa. E uma coisa que é pra quem ouve a gente hoje, tá iniciando no mercado... Cara, sempre. Não deixe não se incomodar. Se incomode a todo momento. Eu arrumava problema, velho. Eu arrumava problema. O pessoal, Denis, você arruma o problema pra me incomodar. Que eu sabia que você pode cair na zona de conforto a qualquer momento. Então hoje o ensinamento que eu tive, arrume um problema. E assim eu falei, cara, calma aí. Se o SEO eu sei que vai ajudar a vender isso daqui, e se eu usasse outra coisa? Porque só o SEO vai demorar para ranquear. Então pode ser que demore para vender. Mas eu preciso vender agora. O que você fez? Eu preciso ter um negócio sólido, alguma coisa sólida aqui, para mim fazer. De certa forma, eu queria sair da empresa na época, mas só que eu tava esperando eles mandar embora para mim não ter que pedir a conta e ficar sem rescisão, né? Uhum. E aí, eu peguei e falei, cara, calma aí. Como é que eu vou fazer? Beleza, criei o e-commerce, e tudo. Só que palhetas para saxofone e clarinete no Brasil hoje é algo que não existia brasileira. Era só gringo. Era só gringo. Só gringo que colocava palheta no Brasil. E aí, nisso eu cheguei na casa de um amigo, na época, que era regente da orquestra, onde eu toco até hoje e tudo. Eu cheguei e falei, ele falou pra mim, Denis, meu irmão, me ajuda. Vem cá que eu vou mostrar um negócio pra você. Eu entrei na casa dele e tudo, ele foi meu professor de violino e tudo, nesse processo. E eu cheguei lá e ele tava com um estoque enorme no fundo da casa dele, com um monte de máquina, manual, porque ele fazia as palhetas manual. A palheta que você diz é o bico do saxofone? É o bico, aqui, tem o bico do saxofone, embaixo tem uma palheta de bambu, que é fininha, assim, que faz a vibração do som, onde que dá o som. Então ele tava com estoque dessa peça do saxofone. Dessa peça do saxofone. E é a peça que todo mundo usa, então às vezes dura um mês aquilo ali, o pessoal já tá trocando, então, porque quebra, porque é muito fininho, então aquilo é descartável sempre. Entendi. Aí eu
Falei, tem como, seu irmão? Eu vi que você tava mexendo na internet, meu irmão. Tudo isso aí, perguntando. Eu falei, me ajuda com isso aqui. Você tá fazendo esse negócio, você me ajuda a vender isso daqui? Como é que nós faz? Eu falei, tá bom, vou te ajudar. Aí eu criei o primeiro site de e-commerce pra ele, que era o primeiro site. A única coisa que vendia era Mercado Livre, que vendia palheta. Eu criei o e-commerce de palheta dele. Que daí, o que acontece? O que a gente usou? Que eu falo, gente, você tem que... todo mundo fala da cópia no mecanismo único e tudo, mas tem coisa que já existe no mecanismo. Não precisa você ficar pensando muito. Como não tinha uma palheta brasileira, logo... ele era a primeira fábrica de palhetas para saxofone e clarinete do Brasil. Não tinha outra. Tá aí o mecanismo. Era a primeira do Brasil. Uma fábrica no fundo da casa dele. No fundo da casa dele. Só que a internet, né, mostrou que eu coloquei um site muito top, com umas imagens legais e tudo. Mano, parecia que era uma big de uma empresa. Era na visão das pessoas que viram a big de uma empresa. Que o site totalmente responsivo, eu coloquei um design legal e tudo. E coloquei as palhetas ali para vender. E rapidamente criei um blog, escrevi os artigos certinho, com as palavras-chave que era buscar, então o SEO entrou aí. Então logo ranqueou também o site por causa disso. Então, porque não tinha SEO em palheta para saxofone. A única empresas que apareciam era Mercado Livre antes. E que vendia as peças de gringo. Aí eu peguei já. Eu falei, cara, eu vou pegar esse lugar. E foi dito e feito, cara, em uns 30 dias a gente tava ranqueado já. Mas aonde que você divulgou o site? Aí o que acontece? Aí é que entra que eu falo assim, não dá pra pensar só numa coisa. Toda vez que você for desenvolver qualquer tipo de estratégia, sempre tem uma segunda. Legal dizer isso. Sempre tem uma segunda, cara. Vou seguir uma estratégia só. Não. A pessoa, quem precisa de plano A não tem que ter o plano B. Mas é que tá. Não é questão de plano A e plano B. É questão de inteligência. Porque você não sabe como é que se comporta a audiência e às vezes você tem noção, mas você não sabe exatamente se uma estratégia vai funcionar ou não. Você tem um feeling daquilo que pode ser que funcione, mas pode dar totalmente errado. Então eu sempre aprendi, sempre esteja com uma nova estratégia junto. Aí eu comecei a procurar alguns grupos de Facebook, encontrei muitos grupos com músicos assim, ó, com todos os músicos do Brasil. Aí eu fui fazer uma pesquisa mais forte, eu fiquei sabendo que tinha em torno de 300 mil saxofonistas no Brasil e clarinetistas. Eu falei, opa! É um mercado... tem dinheiro aqui, né? Tem dinheiro aí. Aí eu fui olhar os grupos e vi que tinha grupo com 100 mil, com 150. Eu falei, nossa, é aqui. Aí eu posicionei o SEO, tudo. Eu vi que não estava dando resultado e eu falei, calma aí. Aí entrei nos grupos e comecei a pedir para entrar nos grupos de Facebook. De músico? De músico. Pedi pra entrar e fui entrando, velho. Fui entrando tudo. Eu entrava, analisava tudo. Aí falava com o administrador que eu ia fazer uma oferta ali, uma publicidade de uma palheta. Mas que palheta que é essa que eu não conheço? Eu falei, não, você vai conhecer agora. Mas brasileira? Eles falavam, brasileira. E foi nessa época. Eu peguei e colocava as publicidades. Aí eu lembro que a primeira vez que eu coloquei no grupo, coloquei o textinho, né? E coloquei o link do site e tudo e deixei. Em 24 horas depois, tinha vendido uns 30 mil reais de palheta. Uau. Caramba. Eu lembro que o Wellington na época ficou, Denis, como é que eu vou fazer pra entregar? Do outro dia de manhã correndo pra correio, pra lá e pra cá, pra entregar tudo, que era o Brasil todo, era pra tudo que é canto do Brasil pra enviar palheta. Mas é um problema bom esse. Não, foi um problema bom. Porque, foi uma experiência foi demais isso aí, assim, que eu vi vender, assim, eu falei, caramba, vendeu. E aí começou a vender, velho, e eu comecei a postar em todos os grupos, até arrumei umas brigas, né, porque tinha os representantes comerciais, tudo dentro dos grupos, das outras marcas gringas. Eita, e aí? Mano, Face foi um problema. Porque o que acontece? Todo mercado existe as suas panelas. E o mercado de palheta também tem as suas panelas. Então são as pessoas que já são os próprios representantes que vendem, já era. Eles Por mais que a gente não imagine, né? Existem os representantes comerciais de palheta. Palheta que vendem. Os caras vendem muito e vendem tudo em atacado e vendem bastante. A gente começou a arrumar um pequeno incômodo com eles. Porque o que acontece?
Começou a entrar os representantes de contato. Eu lembro que o meu amigo falava assim, eu falei assim, não, paleta aqui é brasileira, aqui é Brasil, irmão. Eu falava assim, aqui é Brasil. Paleta é brasileira agora, não é mais gringa, aqui é Brasil. E se deu uma provocação muito forte. Porque ele começou a vender, porque qual que era a estratégia? Eu pensei comigo, eu falei, cara, eu sabia que ele não ia aguentar muito fazer venda para o cliente final. Porque era muito desgastante aquilo, logisticamente, e era muito complicado. Ele não estava preparado para isso. O que a gente fazia? Acabar com o estoque. E foi o que eu fiz, acabei com o estoque. Só que, o que acontece? O costume das pessoas em comprar, hoje, na época, paleta para saxofone, era o quê? Eu vou na loja e compro. Aí, quando acabou, eu lembro que eu falei pro Ayrton, não para de produzir. Ele falou, não vou ter como produzir porque eu tô tentando comprar bambu, porque é pelo bambu que faz, é com bambu que faz aquilo. Então, ele tinha que ir atrás de plantação de bambu. Eu falei, velho, tu não faz isso. E ele pegou, calma, vai ter que plantar bambu, mas eu não vou comprar ainda. Eu falei, agora, como é que eles vão... O pessoal começa a pedir, Denis, trava as compras. Porque não tem o que entregar. Trava as compras. E eu falei assim, tá bom. Mas isso não é ruim. Eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, eu fui entender qual que era o modelo de consumo dessas pessoas. Fui mapear. Falei, como é que eles consomem? Porque eu conheço, porque eu faço parte de uma orquestra. Então eu sabia, conheço muitos músicos, eu sabia. E eu perguntei, onde vocês vai comprar? Eu falei, não, eu compro na loja. Só compro. Eu falei, nunca comprou online? Ele falou, não, às vezes no Mercado Livre, mas muito pouco. Aí eu descobri que as lojas compravam em atacado no Mercado Livre para vender lá dentro também. Eu falei, opa! É isso que a foca era a venda do atacado. Não a venda do cliente final, a venda não compensava tão bem. Compensava assim, tinha um ROI legal, tudo, mas só que o gasto de energia e logístico para isso era muito grande. Às vezes você tinha que enviar 2 paletas, desse tamanho assim. Era, às vezes não compensava tanto, às vezes nem para a pessoa comprar por causa do frete. Sim. Então só tinha que comprar com caixa. De no mínimo 10. Então eu falei, tá bom. Agora a gente... Quando trancou as vendas, o que aconteceu? A galera começou a ir procurar onde? Nas lojas. Nas lojas. Aí o que as lojas fez? Começou a entrar em contato. Ou seja, vocês começaram a vender para a empresa. Para a empresa. Atacado. Aí no atacado, aí começou a vir os pedidos grandes. É o famoso poder da escala. Aí começou a vir o pedido grande para ele. Ele começou a colocar funcionário, tudo lá no quintal de casa. A gente continuou no quintal, não saiu dali. E coloca funcionário para dar conta, e é plantação de bambu, é tudo. No início eram vocês 2, e depois tinham quantas pessoas? Pelo menos umas 5 depois. Para dar conta da produção. No final das contas, quanto você conseguiu faturar com esse produto aí? Cara, foi o primeiro projeto que fez R$1 milhão. O primeiro R$1 milhão veio com palheta de saxofone e clarinete. Caramba, você nunca ia imaginar essa aí. Não. Eu lembro que isso livrou meu amigo de uma dívida muito grande. No processo que ele estava na época, passando... Livrou. Interessante. Fez esse processo assim. E até então que depois ele foi comprado, né? Uhum. Pelos gringos. Pelos gringos. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.